Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Olha só, 51, 52 já, 53 estudos já na vida do profeta Elias e do profeta Eliseu. E hoje nós vamos encerrar. Olha só, parabéns para você que me acompanhou aí ao longo dessas. Nós começamos as aulas no começo da pandemia, em março, né? Nós já estamos em setembro, 6 meses estudando a vida e o ministério dos profetas Elias e Eliseu. Meus parabéns para você que acompanhou, você que me mandou todos os desafios, versículos, decorou versículos, fez os desafios. Parabéns, você será recompensado. Olha só. Como eu disse para vocês, nós estamos avaliando desde o começo do ano o desempenho de todas as crianças aqui do nosso departamento infantil aqui na Igreja Batista Redenção. E não mudou, a quarentena não mudou isso. É claro, a nossa avaliação ela foi aí de alguma forma suprimida. Que forma eu estou avaliando vocês? Através do feedback que vocês me dão das aulas, o retorno que vocês me dão das aulas, por meio dos versículos e dos desafios que eu proponho aqui para vocês. Então nós terminamos hoje, eu ainda vou falar sobre Eliseu hoje e na próxima aula sobre a sua morte. E assim encerramos esta série sobre a vida de Elias e Eliseu. Eu aprendi bastante, era um texto que eu não tinha contato com ele, um trecho muito grande, que eu não tinha contato com ele já há muito tempo, e foi muito bom rever, aprender coisas novas e ensinar para vocês. E depois de hoje, né, depois dessa aula, nós vamos fazer uma avaliação. Essa avaliação eu vou fazer, ela vai ser por escrito e eu vou disponibilizar para todos. Vou disponibilizar para o pessoal aqui da igreja, que obrigatoriamente vai fazer a avaliação e vai me entregar. Se não fizer, não entregar, paciência, nota 0. É assim que acontece na escola, não é? É assim que acontece, nota 0. Você ainda tem a oportunidade de assistir aí os 54 vídeos que nós vamos fazer. Esse é o 53º. Nós vamos ter a oportunidade de ver aí os 54, é muito vídeo, e estudar para a prova. Quem acompanhou ao longo desses 6 meses está com a matéria na ponta da língua, está com a matéria na mente e vai conseguir fazer a prova. A prova eu não vou conseguir fazer para a semana que vem, calma, não fiquem desesperados. Eu vou disponibilizar essa prova provavelmente ali no meio de outubro ou no começo de outubro não, no meio de outubro para o final, tá? É uma prova que, professor, o que vai cair na prova? A matéria toda. Todo mundo faz essa pergunta, o que vai cair na prova? A matéria toda, o conteúdo de todos os 54 vídeos. A vida de Elias e Eliseu, tudo que nós aprendemos, os versículos que nós decoramos, vai ser uma prova extensa. Eu vou dar as regras, quando a prova estiver pronta, eu vou apresentar as regras para vocês. E a gente vai dar um jeito de disponibilizar isso para as pessoas que não são da nossa igreja. Vou disponibilizar também, muito provavelmente, no site da igreja, tá bom? Mas quando a prova estiver pronta, eu dou mais detalhes, tá joia? Porque tem gente que já me perguntou dessa prova e disse que gostaria de fazer, gente que não é da Igreja Batista Redenção. Fiquei muito feliz com isso, fiquei muito animado e eu, claro, vou disponibilizar essa prova e, inclusive, corrigir essa prova das pessoas que fizerem, tá bom? Então preparem-se, hoje é nossas 2 últimas aulas na vida de Eliseu e Elias, tá bom? E hoje nós vamos estudar 2 capítulos. 2 capítulos? 2 capítulos. São trechos grandes. O capítulo 9, quem está esperto sabe que nós terminamos lá no capítulo 8, lá no versículo 24, falando da morte ali do rei Jeorão. Na verdade, nós terminamos no versículo 15, quando Azael tomou o trono lá na Síria. Tá bom? E aí o capítulo 8 vai falar sobre o reinado de Jeorão, que sucedeu Jorão. Nós vamos ver isso na próxima aula, essa sucessão de reis, nós vamos ver isso na próxima aula. Eu não quero que vocês
deem muita atenção para isso agora. Por quê? Porque nós vamos ver aqui mais um cumprimento da profecia de Deus para Elias, da promessa de Deus para Elias. E que promessa era essa? A sucessão, colocar um rei ali que não fosse da casa de Acabe, não fosse filho de Acabe. Jeú era filho de Ninsi. É isso mesmo. E ele não era da casa de Acabe. Essa era a promessa que Deus fez para Elias. E essa promessa finalmente vai se cumprir nos capítulos 9 e 10. Se você não conhece a história, mais uma vez, pausa o vídeo e leia os capítulos 9 e 10. Pausa o vídeo agora. Achou que tinha pausado, né? Não. Pausa o vídeo e vai ler os capítulos 9 e 10. E aí volta, porque eu vou explicar aqui alguns trechos importantes da vida aqui de Jeú e como ele cumpriu ali, como ele perfez a promessa que Deus fez a Elias, tá bom? E a nossa mensagem central para os capítulos 9 e 10, que é o cumprimento da promessa de Deus a Elias, que é a sucessão, colocar Jeú no trono de Israel. A nossa mensagem central é: Deus usa os ímpios para cumprir seus propósitos. Deus usa os ímpios para cumprir seus propósitos. Ímpios são aqueles que não temem a Deus, são aqueles que não são crentes, aqueles que não querem nem saber de Deus. Você é assim? Então você é um ímpio. Se você já teme a Deus, se você já entregou sua vida a Jesus e agora vive obedecendo a Deus nos seus caminhos, você não é mais ímpio. O ímpio, ele rejeita a Deus, ele não anda nos caminhos de Deus, e nós vamos ver como Deus, ainda mesmo sendo ímpio, mesmo essa pessoa rejeitando Deus, mesmo essa pessoa andando longe dos caminhos de Deus, nós vamos ver como Deus soberano, e isso aprendemos em toda a história de Elias e Eliseu, que Deus é soberano e controla tudo. Deus soberano usa também os ímpios para cumprir os seus propósitos, os propósitos de Deus, tá? Deus usa os ímpios para cumprir os seus propósitos. E um propósito de Deus era retirar do trono de Israel a casa de Acabe. Por quê? Porque nós já conhecemos essa figura, conhecemos essa família, uma família muito ruim, uma família totalmente idólatra, pessoas más, cruéis, que estavam distantes, longe da lei do Senhor, não queriam saber, estavam lá adorando a Baal e promovendo a adoração a Baal, junto com a sua esposa Jezabel. Oh, que mulher ruim, péssima! E Deus vai exterminar esse povo. Então nós temos aqui nos capítulos 9 e 10, capítulos muito sangrentos. Se você gosta aí de um filme de terror ou um filme de guerra, eu não sei se vocês têm idade para ver esse tipo de coisa, mas nós temos aqui na Bíblia algo muito sangrento. Sim, Deus usou Jeú para exterminar a casa de Acabe. Sim, não só para suceder o servo de Eliseu, vocês vão ver aí nos versículos 1 até o versículo 10, o servo de Eliseu, ele não foi só lá ungir Jeú e pronto, acabou. Não, Jeú era responsável por uma missão. Veja aí essa missão nos versículos 7 a 10. Veja aí a missão de Jeú, ao ser ungido rei de Israel pelo servo de Eliseu. Veja aí a missão de Jeú, no versículo 7. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor. Jeú, se vocês já leram o capítulo, Jeú era capitão da guarda do exército. Ele não era da linhagem real, por assim dizer, não era filho de Acabe, ele era capitão. Então teve um golpe militar? Sim, teve um golpe militar ali. Jeú foi ungido pelo servo de Eliseu, sob a autorização de Deus, inclusive já prometido a Elias. Teve um golpe militar ali, olha só. E esse golpe militar começou a gerar uma sequência de atos sangrentos, porque um golpe militar ele é assim, sangrento. E vamos ver aqui o que aconteceu.
no versículo 7, ferirás a casa de Acabe teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas. Lembram que Jezabel mandou matar os profetas de Deus? Deus não se esqueceu. Deus não se esqueceu dos seus fiéis, dos seus profetas. E Deus vai vingar esses profetas matando Jezabel. Como assim, pastor? Deus faz essas coisas? Sim, Deus faz. Deus aplica o seu juízo, a sua ira sobre os ímpios. E vai fazer isso com Jezabel, com os filhos de Acabe, exterminar da face da terra essas pessoas más. Mas Deus não é um Deus de amor? Claro que Deus é um Deus de amor, mas Ele aplica a sua ira sobre os ímpios. Isso é fato, isso está na Bíblia. Nós não podemos fugir dessa realidade, que Deus se ira e aplica o seu juízo, a sua punição sobre os ímpios, aqueles que o rejeitam. Deus continua sendo amor. Deus não deixa de... Quando Deus faz isso, Deus deixou de ser amor. Deus continua sendo amor, mas ao mesmo tempo que Ele é amor, Ele aplica a sua justiça. O que todo esse capítulo vai nos mostrar, o que tudo isso, todo esse sangue que nós vemos aqui nos capítulos 9 e 10 deve causar em nós. Em mim causou grande temor. Vou falar para vocês. E temor aqui é medo. Medo de Deus. Mas nós podemos ter medo de Deus? Nós devemos ter medo de Deus. Porque Deus faz pesar a sua mão. Deus pune o pecado. Então, se eu tenho medo desse Deus que pune o pecado, o que eu faço? Eu ando em retidão. Eu obedeço. Porque, com Deus não se brinca. Não pode brincar com Deus. Vou aqui esconder o meu pecado. Vou aqui fazer, Deus não está vendo, Deus não está sabendo de nada. Deus parece que não está ligando para o que eu faço. Olha aqui, o que Jezabel fez lá atrás, matando os servos, os profetas de Deus, Deus vai vingar aqui. A conta chegou e Jezabel vai pagar. Vamos caminhar rapidamente, porque senão não dá tempo de passar aqui todos os capítulos 9 e 10. Olha aí a missão de Jeú. Ele vai exterminar a casa de Acabe, toda a casa de Acabe, versículo 8 de 2 Reis 9. Toda a casa de Acabe perecerá, exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Isso aqui o servo de Eliseu. Foi embora. Fugiu. E deixou Jeú lá. Já tinha ungido Jeú. Se você ler o capítulo, você sabe que isso já aconteceu. Não dá tempo de eu falar tudo. Mas se você ler o capítulo, você sabe. E aí ele foi embora. E Jeú ficou com essa missão na mão. E Jeú aceitou? Claro que aceitou. Diz que os que estavam com ele, os capitães ali, eles reconheceram ali a unção de Jeú como rei e o que aconteceu depois. Ele foi cumprir a sua missão. Ele precisava matar todos da casa de Acabe. Começando por quem? Pelo rei. Pelo rei Jorão. Quem reinava naquela época? O filho de Acabe, que filho é descendente de Acabe, o rei Jorão. Ele foi lá matar Jorão. Isso amando de Deus, pastor? Amando de Deus. Olha aqui, o profeta, o discípulo do profeta diz que Jeú deveria fazer isso. Deus está aplicando a sua justiça. E Jeú foi lá cumprir a sua missão. Tá bom? Vejam aí no versículo 21. Versículo 21, se você leu mais uma vez, tem todo aqui uma narrativa, tudo o que aconteceu. Não dá para eu entrar em cada detalhe, explicar para vocês. Leiam em várias versões, porque na revista atualizada, às vezes fica meio complicado. Os termos aqui, a revista atualizada, ela é muito literal nos termos que ela utiliza. Então, às vezes, umas palavras difíceis, algumas coisas não fazem muito sentido. Então, leiam em várias traduções. NVT, NVI...
revista e corrigida, enfim, leia corrigida fiel, leia em várias versões para vocês terem uma ideia melhor. Mas eu quero, veja aí no versículo 21, disse Jorão, aparelhe o carro. Por quê? Porque Jeú estava chegando na cidade. Aí Jorão viu ele lá, o atalaia lá, o soldado que ficava na guarda de vigia, ele viu lá Jeú, falou, ó, tem um exército chegando aí. E aí Jorão se aprontou, vamos até lá ver se tem paz. Vamos até lá ver se tem aí uma trégua. Ele chegou lá e perguntou, ô Jeú, tamo bem? Tem paz? Tem algum acordo de paz? E aí Jeú falou, olha só o versículo 22. Sucedeu que vendo Jorão a Jeú, perguntou, há paz, Jeú? Ele respondeu, que paz? Enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias. Você é um idólatra, que mané paz o quê? E aí olha o que aconteceu. Então Jorão voltou às rédeas e fugiu. E disse a Acasias, Acasias era o rei de Judá, que estava reinando em Judá e estava visitando Jorão por conta da sua enfermidade. Estava lá, eram meio que parentes, estava lá visitando. A traição, Acasias, corre que esse cara vai matar a gente. Traidor da pátria, era um golpe militar em curso. Mas Jeú entesou o seu arco. Por isso que eu digo para vocês lerem em outras versões. Entesar o arco. O que é entesar o arco? Arco e flecha, ó. Ele aprontou o seu arco, levantou o seu arco, colocou a flecha no seu arco. E o que aconteceu? Entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre as espáduas. Olha aqui, é difícil. Entre as espadas. O que é? Entre as brechas da armadura. E a flecha entrou e penetrou-lhe o coração de Jorão e ele morreu. Morreu o rei de Israel, filho descendente de Acabe, que era um idólatra. E aí teve uma reviravolta aqui, Acasias também morreu, também foi levado. Acasias vai estar mais para frente. Enfim, antes de Acasias, eu quero apontar aqui para vocês a morte de Jezabel. A morte de Jezabel ela é muito emblemática. Eu preciso correr aqui com vocês, porque a morte de Jezabel é muito emblemática. Aqui a morte de Acasias vai estar aí no versículo 27. Acasias, rei do Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Aram, porém Jeú o perseguiu e disse, feri também a este, e o feriram no carro à subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Megido, onde morreu. Jeú também matou Acasias, estava andando com gente ruim, o que aconteceu? Também morreu, mas era punição de Deus sobre Judá também. Vejam aí a morte de Jezabel, olha só que legal, que legal não, né? É bem sangrenta, mas é que era uma mulher muito ruim, muito má, uma mulher muito idólatra, matou muita gente. Quando nós vemos assim uma pessoa muito má, pessoa que nosso coração anseia por justiça. E Deus aplicou a sua justiça em Jezabel, claro que aplicou. Olha, tendo Jeú chegado a Jezreel, lembrem-se da promessa que Deus fez a Elias. Volte lá para 1 Reis 21, 1 Reis 21, versículo 21, para saber que Deus falou para Acabe e que Jezabel seria morta também, toda a casa de Acabe seria morta e os cães lamberiam o sangue de Jezabel. Isso aconteceu naquela época? Ainda não, demorou um tempo, porque a morte dela só está aqui em 2 Reis. Seu marido já tinha até morrido há muito tempo. Jezabel ainda estava viva. Olha aqui o cumprimento da promessa de Deus. Falou do juízo, da punição de Deus. E aí Jezabel soube, então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela, teve paz Enri que matou a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele, lançai-a daí de baixo. Jogaram ela pela janela. Jogaram Jezabel pela janela, lançaram-na abaixo e foram salpicados com os seus sangues a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Então entrando ele e havendo comido e bebido,
Aqui, para vocês terem uma ideia, é como se Jeú estivesse lá embaixo e estivesse conversando com Jezabel. E aí Jeú deu uma ordem para que os eunucos, os servos de Jezabel, a jogassem da janela. E aí jogaram ela da janela, ela caiu ali, salpicou ali os cavalos de Jeú e a parede. Então foi isso que aconteceu, tá bom? Para vocês visualizarem aí. E entrando ele e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita. Ele foi lá, calmamente, comeu, bebeu, e aí depois parece que ele lembrou dela. Falou: vai lá ver aquela maldita. De fato, ela era maldita, mulher ruim. E sepultai. Ele parece que deu no coração dele: não, vai lá sepultar. Aí chegaram lá, o que aconteceu? Cadê a mulher? Cadê a Jezabel? Porque deixaram o corpo dela lá por horas, horas e horas. E cadê a mulher quando chegaram lá? Olha só o que aconteceu. Foram para sepultar, versículo 35 do capítulo 9, porém não a acharam. E dela, senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Sobrou nada. Por quê? Porque os cães comeram. Os cães comeram e lamberam o sangue de Jezabel. Então voltaram e lhe o fizeram saber. Ele disse: esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Não dava nem para saber, nem para identificar o corpo, porque os cães já haviam comido. Olha só que morte sangrenta. Era Deus aplicando a sua justiça para todos verem isso e terem temor. Israel estava muito tempo longe de Deus. Israel estava muito tempo desviado, adorando a Baal. E Jeú foi levantado pelo próprio Deus para cumprir os seus propósitos. E o propósito de Deus era tirar Israel. Na verdade, o primeiro propósito era tirar a casa de Acabe, exterminar a casa de Acabe e tirar de Israel a idolatria. Tirar de Israel a idolatria. Não é à toa que ele fez isso. Ele matou os adoradores de Baal. Isso nos versículos, aí no capítulo 10, a partir do versículo 18. Mas antes disso, ele também matou os filhos de Acabe. Você quer saber como ele matou os filhos de Acabe? Leia os versículos 10 a 14 do capítulo 10. Então, exterminou, acabou. Não tem, sobrou ninguém para contar a história da casa de Acabe. Não tem mais descendência. Isso para o judeu era algo muito... era uma desgraça muito grande, algo muito humilhante, não ter mais descendência. E foi isso que Deus fez com a casa de Acabe. E Jeú matou os adoradores de Baal. É engraçado o texto bíblico que diz, a partir do versículo 18 do capítulo 10, que Jeú foi esperto, foi perspicaz. E o texto até diz, porém Jeú fazia isto com astúcia. O que ele fez? Falou, mandou reunir. Vamos reunir aqui os profetas, vamos fazer uma festa, vamos fazer a adoração, dia da adoração a Baal. Olha só que legal. Aí o pessoal, os profetas de Baal, esse rei aí é bom, ele jurou no versículo 18 que vai servir a Baal. Olha só, Acabe serviu pouco a Baal, isso é Jeú falando. Jeú, porém, muito servirá. Olha só aqui, ó. Mas era tudo enganação. Para juntar todo mundo no mesmo lugar e matar todos eles. Era isso que ele queria fazer. E assim ele fez. Até o versículo 21, acabou com a adoração, com os adoradores, matou os adoradores de Baal. Esses são 2 capítulos sangrentos. E nós podemos aprender que Deus usa os ímpios para cumprir os seus propósitos. Mas, pastor Isaac, você pode estar me perguntando, como assim Jeú era ímpio? Como se ele foi ungido por Deus, escolhido por Deus, ungido por Deus, cumpriu a missão dada por Deus, que era exterminar a casa de Acabe, e até matou os adoradores de Baal. Como assim? Ele era ímpio? Parece que esse homem era um homem de Deus, é ponta firme. Agora Israel vai seguir no bom caminho, agora Israel vai decolar, vai se voltar para Deus. Não sou eu que diz que esse homem era ímpio, é a própria palavra que diz. No versículo 28 do capítulo 10, agora veja aí. Assim Jeú exterminou de Israel a Baal.
Acabou. Olha que joia. É um homem joia, não era? Ah, mas olha o versículo 29. Porém, quando vem esse porém aí, já não vem coisa boa. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e Dan. Eu já expliquei para vocês em aulas passadas. Esses bezerros de ouro serviam aí, também eram idolatria, fruto de idolatria, mas serviam aí para o povo adorar, para o povo ter ali uma representação, já que eles não poderiam ir para Jerusalém, porque Jerusalém ficava no reino de Judá e eles eram brigados. Então esses bezerros de ouro serviam aí como a centralidade ali da religião judaica, mas era idolatria. O povo de Israel não se ligava nessas coisas e continuava adorando a imagem de escultura. Deus proibiu isso nos 10 mandamentos, estava lá. Jeú não se apartou disso. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem executaste o que é reto perante mim, e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era o meu propósito. Olha só, Deus ainda reconheceu que o que você fez aí era o meu propósito que você fez. Porque você cumpriu isso, olha aqui, Deus foi bondoso para com Jeú. Teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Aí o versículo 31, mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, da lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. E nós aprendemos isso aí, que Jeú era ímpio, porque não se apartou dos pecados, continuava sendo idólatra, mas Deus o usou para cumprir os seus propósitos. Mas, pastor Isaac, os ímpios são usados hoje para cumprir os propósitos de Deus? Claro. Nós sabemos que Deus está reunindo um povo exclusivamente seu, por meio da fé em Jesus. Os que creem em Jesus são povo de Deus. Os ímpios são usados por Deus? Claro, porque Deus é soberano. Para cumprir os seus propósitos? Sim, porque Deus é soberano. Quando Jesus subiu aos céus, alguns imperadores maus, ruins, perseguiram a igreja, mataram cristãos. E Deus estava usando isso? Claro. Sabe para quê? Para multiplicar a igreja. Sim, a perseguição efetuada por aqueles imperadores no começo, ali nos primeiros séculos depois de Cristo, serviu para que a igreja aumentasse. As pessoas olhavam, olha, eles estão morrendo por uma causa, por Jesus Cristo. Pessoas morrendo por Jesus Cristo. E esse testemunho que as pessoas viam fez a igreja crescer e se espalhar por todo o mundo. Deus continua usando os ímpios hoje? Sim. E nós devemos confiar que Deus atinge os seus propósitos, utilizando inclusive os ímpios. Desafio rapidinho, desafio para vocês. Na próxima aula não tem nada, nem versículo, nem desafio. Esse é um desafio aí um pouco trabalhoso. Vocês vão ter que achar na Bíblia onde Deus usou ímpios para cumprir os seus propósitos. Onde Deus usou os ímpios para cumprir os seus propósitos. Vou dar um exemplo. E aí vocês podem tirar da sua lista, tá? Deus usou Pilatos para matar Jesus. Como assim, pastor? Sim, Jesus precisava morrer pelos nossos pecados, estava determinado. E Deus usou Pilatos. Vocês lembram que Pilatos estava ali meio que, não sei se eu mato Jesus, depois ele foi lá, lavou as mãos, não tenho nada a ver com isso. Era ímpio, não cria na salvação, no Messias que estava na frente dele. Mas Deus usou Pilatos para crucificar, para condenar aquele homem, a condenar Jesus à morte e morte de cruz. Então dei um exemplo aqui, Deus usando um ímpio para cumprir o seu propósito de levar Jesus à cruz, tá bom? Esse é o desafio. Encontra aí na Bíblia, tem vários exemplos, hein? Vários exemplos de Deus usando ímpios para cumprir os seus propósitos. Que Deus abençoe vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.